Bom dia, hoje a nossa leitura vai ser na parábola do semeador, Mateus 13. Então, o que diz lá em Mateus 13? Tendo Jesus saído da casa daquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhes, por que lhes fala por parábola? Ele respondeu e disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá um em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvires, mas não compreendeste, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviu o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando ouvirem alguém a palavra do reino, e não a entendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, e antes de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então aqui nós temos o Senhor Jesus lançando a mensagem da palavra do semeador e depois explicando o significado dessa palavra. Nós mesmos conhecemos. Quantos conhecemos que se convertem e logo deixam Jesus? São muitos. E isso entristece o coração do Senhor. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Temos que ter fé para que possamos permanecer firme na rocha. Aí depois ele dá aquela introdução do que é, qual o significado de cada semente, cada setor que ela caiu e o porquê dela não germinar. Gordon Olson, ele escreveu o seguinte: um diligente estudioso do avivamento escreveu: milhares de almas preciosas têm orado para que Deus faça brotar uma semente que não é sua, cultivada por meio de métodos que não são seus. Acredito que diversos grupos de cristãos têm rogado ao Senhor por avivamento, sem perceber que, além de orar, precisam estudar com diligência a palavra em busca da semente que deve ser plantada e do método correto para cultivá-la. Se um fazendeiro escolhe com extremo cuidado as sementes que planta em seus campos, por que não fazemos o mesmo quando se trata da santa obra de Deus, que é infinitamente mais importante?
Não posso afirmar que o simples fato de plantando a semente certa e escolhermos métodos de cultivo que estejam de acordo com o entendimento do que é necessário para a salvação levará a um grande avivamento. Pode ser que o pecado do homem tenha ido longe demais e o coração do Altíssimo esteja por desanimado, ferido para que ele derrame suas torrentes de misericórdia mais uma vez. Mas de uma coisa estou certo: o estado terrível em que o mundo se encontra hoje provém da corrupção da semente do verdadeiro evangelho e do plantio da semente de outro evangelho modernista. Deus não pode promover o crescimento de métodos de salvação que não esteja de acordo com suas promessas. Então, o sentido de hoje, muitos se afastarem do Senhor, é o que esse Gordon Olson escreveu. Muitos são os métodos que são criados nas igrejas que vão abrindo e vão dizendo que aquilo ali não tem problema. Tu pode vir desse jeito aí, pode fazer assim mesmo, não é preciso se preocupar com as suas vestes físicas. Mas sim, devemos nos preocupar com as nossas ações, porque ela nos leva à condenação do inferno. Podemos passar anos dentro da igreja e quando chegar o nosso dia, irmos para o inferno por causa das ações que fazíamos que achava que Deus não estava vendo. Digo, eu vou me vestir dessa maneira porque não é pecado, Deus quer meu coração. Mas ele fala na própria palavra dele que as mulheres têm que se vestir com vestes santas, com vestes que não venham trazer escândalo, tanto o homem como a mulher. Mas é cada um. Nós temos que seguir o que a palavra nos diz. Todos os mandamentos do Senhor estão aqui. Foi escrito lá, o Pai escreveu. Entregou as tábuas com os 10 mandamentos para Moisés. E esses mandamentos, ele vem. Jesus veio, mas ele não aboliu os 10 mandamentos. Então, que nós vamos meditar nessa palavra de João 13. Leia a Bíblia. Busque no Senhor. Busque o seu conhecimento espiritual na palavra do Senhor. Quando você tem um cargo, um emprego numa empresa, quando você quer crescer ou mudar de profissão, o que você faz? Você vai se capacitar, vai fazer cursos na sua área para que você possa ser promovido, para que você possa galgar uma função mais alta e ganhar um salário melhor. No reino de Deus é do mesmo jeito. Nós nos capacitamos com a leitura da Bíblia. A cada dia que você lê, você tem uma mensagem diferente daquela palavra que você está lendo. É só pedir ao Senhor discernimento, para Ele abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você possa entender cada capítulo e versículo que você lê. Então busque no Senhor Jesus, que é Ele que é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Por que Ele fala aqui que muitos, quando vêm os problemas, as angústias, deixam o Senhor? Porque não busca na palavra, busca no homem. Se você buscar no Senhor Jesus e na palavra, nada lhe tira dos caminhos do Senhor. Porque você está firme, alicerçado na rocha que é Jesus. Que o Senhor venha renovar a sua fé a cada dia, lhe fortalecer essa fé. Ele disse, se tivermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos fazer tudo. Mas muitas vezes a nossa fé não é do tamanho do grão de mostarda, que é o que o grão de mostarda é bem pequenininho. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos, dê o like, para que mais vida seja alcançada com essa mensagem. Eu não sou uma pessoa expert, teóloga, não tenho curso de teologia, mas Deus me deu esse conhecimento para que eu possa usar as minhas redes sociais para semear essa semente do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.